Redação Novo Tempo de volta. A cidade do Cabo, na África do Sul, pode ter as torneiras desligadas completamente. A metrópole de 4 milhões de habitantes vive uma severa crise hídrica e o governo anunciou que vai ser preciso desligar o sistema de abastecimento no mês de junho. A escassez de água não é uma preocupação apenas da cidade do Cabo, mas também de São Paulo e outras 10 cidades do mundo, que correm então aí um sério risco de ficar sem água nos próximos anos. Será que isso chega aqui ao Brasil, gente? Você disse que já chegou, né? São Paulo que já está. São Paulo a gente já sofreu essa crise em 2015, 16, né? 14, né? 2014, 2015. Foi realmente uma situação difícil de desdobrar ali. Agora, uma coisa que sempre os governos ressaltam, né, e não é diferente em outros lugares também, é que isso está ligado fortemente com as mudanças climáticas, né? E talvez seja mais fácil dizer isso. Não é uma mentira em sua totalidade, porque as mudanças climáticas, elas influenciam fortemente nisso, mas é mais confortável dizer, né, ou então entregar a culpa somente na natureza. Mas a experiência da crise hídrica em São Paulo, outras histórias que a gente acompanha também, a gente sabe que falta uma má gestão, né? Não, tem uma gestão, né? Falta uma boa gestão. Falta uma boa gestão. Tem uma má gestão aí nos recursos hídricos, tanto para a captação, para o abastecimento, para a distribuição. Como vocês avaliam essa... Falta gestão, obviamente, falta gestão em várias coisas. Agora, pensa comigo. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que também sofreu com a crise hídrica, porque o Paraíba que abastece ele passa por São Paulo. O estado do Rio de Janeiro tem um gravíssimo problema com segurança pública. Daí o governador assume para os 4 anos. Tem um gravíssimo problema com segurança pública e umas represas que estão dando conta do recado. Eu vou investir em captação e armazenamento de água ou em segurança pública? Lógico que ou em falta nenhuma gestão. das duas. Vou investir no Nesse meu próprio caso, não bolso. foi em nenhuma das duas, foi no bolso. Desviar um dinheirinho. Agora, aqui. o pouco dinheiro que sobra do desvio, daquilo que vem, tudo, eu vou investir numa represa que tá indo ali, chega nos seus 60%, 70% e dá para abastecer a população, ou na saúde, numa outra área, que é uma vitrine eleitoreira mais forte, né? E que realmente, naquele momento, merece mais atenção. Saúde, por exemplo, na maioria dos casos. Saúde, educação e segurança, né? Por exemplo, quando o São Paulo estava atravessando aquela crise hídrica em 2014, aí surgiram várias coisas contra a empresa de saneamento de São Paulo, a Sabesp, né? Assim, ela é uma concessionária, não é diretamente o governo que administra, ela é uma concessionária do governo para cuidar do saneamento. É como acontece em praticamente todas as cidades e estados do Brasil, os governos estaduais desde a década de 90 passaram a deixar de administrar isso e privatizaram esse serviço. E aí as acusações contra a Sabesp, haviam várias, entre elas o fato de que a Sabesp estaria usando dinheiro que deveria ter sido usado para investimento na própria rede e estava usando esse dinheiro em especulação na Bolsa de Valores. Aí chegou a época da crise, aquilo que deveria ter sido feito em obras para garantir que houvesse água e água de qualidade, além de contar com a questão do saneamento mesmo propriamente dito, do esgoto, não havia sido feito. Então chegou o momento da crise, não tem o que fazer. Na hora que a crise chega, você só tem que chorar e esperar que aconteça. Aí você tem o Nordeste brasileiro, com aquela região do semiárido, né, que sempre passa por problema de seca. E a seca, como a gente sabe, há décadas aqui no Brasil, é palanque eleitoral. Alguém chega e diz, olha, vamos resolver o problema da seca. E ninguém resolve o problema da seca, porque a seca não é um problema para ser resolvido, é para ser a pessoa administrado. Como é que se resolve a questão da seca? Construindo cisternas, por exemplo, que chove para caramba no Nordeste, na época de chuvas. Mas aí essa chuva chove, cai na terra seca e ela vai embora, porque não se fez o que deveria ser feito, de planejamento, de construção dessas cisternas, para que quando haja chuva, haja também água armazenada para essas pessoas. Então, é uma junção de muita coisa. Não dá para dizer que é só a falta de administração, nem só a questão climática, que há quem diga não existe. E uma coisa que eu acho que me incomoda bastante é isso. A gente já sabe que as chuvas estão mudando, né? Especialistas, instituições que trabalham com clima já vêm notificando que as chuvas elas estão caindo, está diminuindo a quantidade.
Então, se a gente, né, tem esse tipo de acesso a esse tipo de informação, quanto mais os nossos governantes, né, teriam esse conhecimento e essa consciência de que as coisas estão mudando no clima. Então, se já sabe dessa informação, se essa informação já está ali comprovada, não seria a questão de pensar, poxa, então a água está acabando, né, as coisas estão mudando, vamos ficar sem água. Vamos elaborar aqui um plano, vamos colocar uma solução para a gente cuidar do recurso que a gente tem. E tem uma coisa interessante que... Mas é que esse tipo de atitude sempre é muito dolorosa, né? Imagina você ter que falar para os seus eleitores, vamos dizer assim, né? Porque é o governo que comanda isso. Imagina você ter que falar para os seus eleitores, olha, vamos racionar água, vamos, cada um vai ter que gastar um pouquinho menos em casa. Isso nunca pega bem. O único tipo de atitude preventiva que faz sentido é isso que eles estavam falando, que é do planejamento, de uma administração preventiva a essa situação. Nunca falar para outra pessoa, para a população diminuir o consumo, mas sim prevenir com a infraestrutura essa situação. E isso gera gasto de recursos públicos, o que muitas vezes não sobra, ou assim, deveria sobrar, né, pelo tanto que a gente paga de imposto, mas não é aplicado da maneira correta. Então, assim, como no Brasil, imagino que em outros países também, a má administração está muito relacionada à corrupção. Esse é um problema que não vai ser resolvido tão cedo. Agora, a gente fica pensando em soluções próprias, mas se a gente for olhar, 80% do consumo de água é na agricultura. Então, como é que fica? Como é que fica, né? E, tipo, tem que ter uma gestão sábia desse recurso. É claro que a gente economizar vale, a gente não tem que ser tão consumista a esse ponto de gastar toda a água que a gente tem, mas a solução é muito maior do que aquela que nós, como cidadãos, podemos promover, a não ser pedindo uma atitude das autoridades. Eu não sei porquê, gente, mas esse bloco passou tão rápido. A gente tinha trazido aqui alguns dados para passar para vocês, mas depois eu deixo lá no Facebook para vocês conferirem. Um deles, inclusive, falando aí sobre a parte a pecuária, a agricultura, enfim. Vamos, então, para a boa notícia. Essa é muito legal. Olha só, em uma estação de metrô de Milão, na Itália, um jovem de 18 anos salvou a vida de um menino de apenas 2 anos. Lorenzo Pianazza pulou nos trilhos para retirar a criança, que ao correr caiu ali da plataforma. Lorenzo disse que chegou a consultar o monitor da estação para saber quanto tempo então ele tinha até a chegada do próximo trem. E olha só, eram apenas 90 segundos que ele tinha então para socorrer a criança. O vídeo que mostra o acontecimento repercutiu na internet e ele foi chamado de herói, mas recusou o título, dizendo que apenas agiu por instinto. Ai, não sei se eu teria coragem, viu? Como o pessoal aí de casa está vendo no vídeo, foi uma atitude bastante corajosa, porque 90 segundos, né, você tem que ser rápido. Eu achei interessante que ele também, além de pegar o menino, ainda pegou o brinquedinho da criança ali. Bom, gente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela companhia de vocês. Prazer. Até o próximo Redação Novo Tempo. A você de casa também, muito obrigada por ter ficado conosco. Até semana que vem. Tchau, tchau.